Bíblia dela. Que linda. Estou vendo aqui. A Simar, Viviane, Célia, Noélia, Vanessa. Que lindas. Você me ouve, Regina? Ouve. Ouço. Tá bom. Eu entendi, ele ouve. Tá bom, mas eu falando com vocês não está no ar, né? Tá no ar. Está no ar. todo mundo está ouvindo. Entendi. Vamos vendo iniciar aqui as agora. mensagens. Que lindas, que lindas. Noélia, beijo. Célia, beijo. Alcimar, querida, beijo. Vanessa, gente, povo querido. Vanessa, estive com a Vanessa domingo. Que bênção. Acho que nós podemos já começar, doutora. Vamos então, vamos dar o início então, a partir de agora. Sejam todos oficialmente bem-vindos aqui no Papo Família Podcast. Nós falamos diretamente aqui de Nottingham, Inglaterra, e agora são exatamente aqui o horário local, 20 horas e 21 minutos. Agora está a 4 graus Celsius aqui. Quero passar uma invejinha para vocês. Uau! Não passe a inveja, passe um pouco do frio. Né? Eu até falei para minha sogra, né? Se ela estiver nos assistindo, um forte abraço, um beijo aí para ela. Eu falei, podíamos fazer o seguinte, entrar no acordo. Manda pelo menos 15 graus para cá, já tá bom demais. Não precisa mandar tudo, não. 15 graus tá bom demais, aí fica meio a meio. Mas muito bem, pessoal. Então, nós vamos dar continuidade, então, o que a doutora Marli nos passou sobre a programação na semana passada. E o tema é a jornada dos pais no mundo psicológico dos filhos. E, doutora, graças a Deus que hoje nós temos, nós vamos conseguir absorver de uma forma completa, porque a tecnologia hoje nos está ajudando muito. E acredito favorecendo, né? Está favorecendo muito. Então, quero aproveitar ao máximo, tá certo? E a todos que nos estão assistindo aqui, utiliza o chat para as perguntas, tá certo? Utiliza esse tempo precioso, não somente para adquirir conhecimento, mas também colocar em prática. Colocar em prática é como? Tirando suas dúvidas, fazendo perguntas, sendo bem esclarecedor que a doutora está à disposição de poder trazer para nós respostas da nossa atualidade, dos nossos problemas atuais em relação às questões que nós vivemos nas nossas relações com os filhos. Já tem alguma coisa para poder falar? Eu queria dar boa tarde, né, no Brasil para todo mundo, boa noite aqui na Inglaterra para quem está nos assistindo, e vamos iniciar, né, mais esse podcast. Vamos dar pelo menos uma pincelada no que foi falado semana passada, sobre essa jornada no mundo psicológico dos filhos. E a doutora é a especialista, mas eu acredito que todos que estejam aqui como pais, nós precisamos estar entrando nessa jornada sem bagagem nenhuma, para poder entender os nossos filhos e conseguir ajudá-los, né, doutora? Assim, quando eu falo de bagagem, eu quero dizer tirar o que eu acho. Não, tem que ser dessa forma, não, tem que ir no que o que o meu filho está necessitando naquele momento, né? Não é o que eu acho, é o que ele necessita. Eu preciso entender o que ele está necessitando. E o achismo, muitas vezes, a gente vai procurar o acho no Google, né? O nosso auxílio hoje é o celular, é o Google, então eu tenho que tirar e buscar um especialista, buscar quem sabe. E hoje nós temos a doutora Marli, que é a pessoa que sabe, que é uma pessoa querida, sim, que tem muita vivência, que criou 3 filhos em grande excelência, que são grandes servos de Deus, que são grandes profissionais, e que a senhora fez o seu melhor diante de Deus. Que linda, Regina. Vou falar de novo o que eu falei na semana passada, dá até medo de começar a falar. Eu começo contando para vocês um conto das Arábias,
que tinha um sábio. Ele era considerado sábio porque as palavras dele eram muito, muito incríveis. E ele tinha um conselho para todo tipo de pais. Todos os pais que iam se aconselhar com ele tinha um conselho. Então ele falava sempre, se o filho não obedecia, se o filho não obedecia, se eles estavam com problemas relacionais, se os filhos brigavam entre si, eles iam com o sábio para ver o que o sábio podia orientar. E o sábio tinha um conselho para cada um, mas ele tinha 10 conselhos especiais que eram os de excelência. Então, depois de bastante tempo, ele deu uma sumida e depois de bastante tempo ele voltou para aquela aldeia. E aí foram perguntar para ele, e aí, sábio, a que conselhos você tem agora, depois de tanto tempo, para nos dar de novo? E ele falou assim, bom, antes eu tinha 10 conselhos e eu não tinha nenhum filho. Hoje eu tenho 10 filhos e eu não tenho nenhum conselho. E eu achei tão incrível quando meu pai leu isso para mim, eu era pequena, e ele não tinha nenhum conselho. Por quê? Porque justamente na excelência da educação, nós não temos uma fórmula pronta exatamente igual para todo mundo, porque nós somos pessoas diferentes, mas existem padrões, não é? Existem conceitos que são padrões básicos para relacionamento e para a comunidade, para a sociedade, para pais e filhos. E nós, como pais, pensamos assim, nossa, o que eu estou fazendo de errado? Porque você olha para uma família e fala, o mesmo pai, a mesma mãe, como é que podem filhos serem tão diferentes? Bom, em primeiro lugar, nós não somos o mesmo pai, a mesma mãe para todos os filhos, porque para cada filho nós somos diferentes, estamos vivendo situações diferentes, economicamente diferentes, intelectualmente diferentes, socialmente diferentes, está tudo diferente. Nós cada dia aprendemos mais coisas, então 2 anos, 1 ano e meio, 3 anos, 5 anos depois, quando temos outro filho, somos outras pessoas, né? Dizem que o caçula, ele é o filho com a educação mais aberta, mais tranquila, porque os pais já não ligam. Não, não é isso. É que os pais já viram, na maioria das vezes, que tem coisas que nós fizemos que não precisava ser desse jeito. E a gente vai aprendendo, a gente vai aprendendo. Não tem um ditado que diz que quando nasce um filho, nasce também uma mãe, nasce um pai? É meio assim, né? Mas tem algumas coisas que nós precisamos aprender para reger a nossa vida e influenciar a vida dos filhos também. Não é importante demais isso? Isso. É verdade. A senhora falando dessa fase dos pais, eu me vejo muito nisso, porque o meu mais velho tem 10 e o meu mais novo tem 1 ano e meio. E aí é como se eu fosse uma nova mãe, um novo ser, porque quando o Davi nasceu era uma outra situação, diferente do que agora, de quando o Arthur nasceu. E a minha mente, a minha visão é totalmente diferente. O meu profissional hoje é diferente. O Arthur é diferente do Davi em várias questões, em vários requisitos. O Davi foi um bebê muito mais tranquilo em relação a... Ele não era tão apegado, grudento em mim. O Arthur já é um grudinho 24 horas. E aí, estamos em momentos diferentes. E realmente o que a senhora falou. Eu sou uma mãe, eu sou a Regina, mãe do Davi, sou a Regina, mãe do Arthur, mas eu sou uma com o Davi, sou outra com o Arthur, porque cada um precisa de mim em alguma questão diferente. Exatamente. E as necessidades de cada um são diferentes, como você falou, não é? Cada um tem uma índole, nós trazemos na nossa hereditariedade,
na nossa hereditariedade direta de pai e mãe, nós trazemos algumas tendências, e comentamos isso na semana passada. A gente olha para os filhos e nós vemos os nossos piores defeitos nos filhos, isso é uma tragédia pública. Nós queríamos que só as virtudes, porque os pais têm virtudes, queríamos que só as virtudes fossem transmitidas hereditariamente para os filhos, mas miseravelmente não é assim que funciona. E aí, o que acontece? Vem os conflitos. O pai não aceita que aquele filho seja desobediente daquele jeito. Ele não olha para ele que ele era desobediente. Claro, nem sempre os nossos filhos têm os nossos traços, mas eu estou colocando assim: os nossos filhos herdam qualidades e defeitos dos pais, da hereditariedade direta, os pais, pai e mãe. Mas eles também herdam coisas, a gente coloca assim, numa avaliação transgeracional, até quarta geração você olha para trás e você vai ver não só qualidades físicas, características físicas, mas tem características emocionais, mentais, habilidades. E às vezes o pai e a mãe não têm determinada habilidade, fala, de onde que esse menino aprendeu a ser assim? De onde? Se a gente olhar para trás, olha, segundo mandamento, bom, eu tenho que falar, a Bíblia é o meu livro mais que especial, e a Bíblia tem tudo que a gente precisa para se informar, né? E a Bíblia fala no segundo mandamento dessa questão transgeracional, é que os filhos, eles acabam herdando o funcionamento da família e as hereditariedades até quarta geração. Porém, também acontece de qualidades boas e características boas virem assim de incontáveis gerações, como a Bíblia coloca, 1000 gerações, daqueles pais que querem ensinar coisas boas, amam ao Senhor e tem ali um caminho bom para oferecer. Mas quando olhamos nossos filhos e vemos algumas características ruins, a nossa tendência é castigar, é punir, é cercear, porque nós temos que tirar dele essas características. Sim. Nós queremos, de todo jeito, tirar essas características. E como é que nós tiramos? Algo que veio, que está dentro dele, ou que está sendo repetido na nossa vida e nós não estamos dando conta. Como é que nós conseguimos tirar dos filhos? Bom, nós não conseguimos. Aí eu fiquei aqui pensando agora, como que eu tiro? Aí, primeira fala é essa, para deixar todo mundo infeliz. Não conseguimos tirar, porque nós não temos, Deus não nos fez com uma tecla, como a tecla de computador, que tem todos os nomes, os números, os símbolos, os sinais, mas tem uma tecla que é a perfeição, é a delete. Você marca o que você não quer e deleta aquilo sai. A nossa mente não tem isso, mas tem uma coisa que dá para fazer. Então, eu quero animar todos vocês que estão nos assistindo, todas as amigas e amigos, e que tem uma funcionalidade na nossa mente. E nós podemos fazer assim, colocar na mente dos filhos e na nossa mente, em primeiro lugar, depois nós dos filhos, coisas tão boas que vá suplantando aquilo que é ruim que está na cabeça, que está na mente. É como se você tivesse um pote e aquele pote ele está ali embaixo com alguma informação, ele está ali embaixo com uma areia e você vai com um papel simbolizando o que já está lá dentro e você vai colocando outras coisas lá em cima, muitas outras informações e aquela informação que está lá embaixo ela vai ficar tão distante, vai ser tão difícil o acesso dela, que vai lá para baixo do subconsciente. Você não tem um acesso fácil a ela. Porque as coisas que estão no nosso consciente são as coisas que vêm em fácil acesso. O que você não quer que venha de fácil acesso, você tem que colocar outras coisas e acessar essas coisas constantemente. Por exemplo, eu não quero que meu filho tenha medo do escuro. Ele tem medo do escuro. E eu não sei de onde ele tirou o medo do escuro, porque eu não tenho medo do escuro. Mas ele tem.
Então, vou dizer uma coisa. Quando eu era criança, eu tinha medo do escuro. Eu vou falar uma coisa mais feia ainda. Quando eu era adolescente, eu tinha medo do escuro. Por uma coisa que aconteceu na minha vida. Aconteceu um fato, foi uma experiência e eu passei a ficar com 10 anos, eu passei por essa experiência e eu passei a ficar com medo do escuro. E fiquei com medo do escuro até eu ser jovem. E quando eu me casei, aí eu consegui começar a dominar o medo do escuro, porque eu sou maravilhosa? Não, porque tinha alguém do meu lado. E aí eu não precisava ter medo do escuro. O Kleber me protegeria, qualquer coisa que tivesse. Eu aprendi a não ter medo do escuro, por quê? Porque eu fui tendo novas experiências e analisando aquilo. Agora, se meu filho tiver medo do escuro, faça de conta que ele tinha. Eles não tinham, não. Mas faça de conta que eles tinham. Meu filho tivesse medo do escuro. O que eu poderia fazer? Eu poderia colocá-lo diante de tantas outras experiências e falar dessas experiências a cada dia, e tantas vezes, e tantas leituras, e tantas canções, e tantos livrinhos, historinhas falando sobre o assunto, tirando esse medo, que a sensação do medo ia ficando cada vez mais embaixo, cada vez mais embaixo. Ela ia ficando cada vez com mais difícil acesso. E isso a criança, ela vai perdendo medo, ele iria perdendo medo. Isso acontece com qualquer coisa que nós queiramos tirar da nossa mente. A gente ouve muito falar de reprogramação da mente, né? Sim. A gente ouve falar de uma programação especial, que você tem que reprogramar sua mente. Nada mais é do que você colocar informações corretas e massivas para trocar da nossa consciência aquilo que é ruim e que está de fácil acesso e colocar para um local de difícil acesso. Falando assim, pareceu fácil, não pareceu? Sim. Doutora, numa analogia, né, que utilizam muito, seria como um copo de água sujo, um copo com água suja dentro. Eu vou debaixo da torneira e começo a deixar cair água limpa dentro dele. Aquela água, ela vai se renovando, ela vai se limpando até ficar totalmente transparente, porque a sujeira, ela vai saindo, ela vai transbordando. Isso quer dizer que toda vez que eu coloco situações boas dentro da cabeça do meu filho, eu não foco no medo, mas eu foco nas outras coisas que envolvem o dia a dia dele. Eu tenho medo do escuro, não quero dormir no escuro no meu quarto. Então, não vou focar no medo no escuro. Vamos focar nas coisas boas que tem dentro do quarto. Tem os seus livros, perfeito. Tem os seus brinquedos. Aqui estão todas as suas coisas. Eu vou colocar dentro dele que não tem nada para ter medo. Mas isso não vai ser somente uma vez. Eu vou ter que fazer repetidamente, várias vezes, até que ele perceba que não tenha nada para ele sentir medo dentro do quarto? Ainda assim, ele pode sentir medo, porque, veja, a sensação dentro de uma pessoa, ela é muito real. E na cabeça da criança, ela é potencializada. Por quê? Porque a criança, ela se sente indefesa. Quem defende a criança? É a mãe, é o pai. Não é ela que se defende. E o que ela faz se tem um bicho embaixo da cama, se tem um monstro embaixo da cama? De onde vem a ideia de monstro? Tem criança que nem vê na televisão isso e sai de algum lugar que ela ouviu e ela começa a imaginar, vê uma sombra, um som, e ela passa a ter medo, porque alguma coisa chegou até ela. Alguma informação veio até ela com um sentido muito negativo. E como essas informações chegam? Elas chegam de alguma forma. Ainda que os pais não saibam, a informação chega. Então, deixa eu dizer, as crianças, nós temos quantos sentidos? Temos 5. 5 sentidos. Por esses 5 sentidos, nós aprendemos. Através desses 5 sentidos, nós absorvemos informações. Então, quando o bebê está na barriga, tudo que você está assistindo, você está armazenando. Pensa que isso não vai para o bebê? Ah, vai.
Tudo que você come, o que você conversa. Por isso que quando uma mãe tem uma gestação que ela é complicada por um relacionamento ruim com seu marido, a criança começa a sofrer desde então. Ela vai sofrendo, o útero se contrai, ela tem dificuldade, ela tem diferença na circulação sanguínea, e a criança ela vai tendo problemas ali dentro, ela já vai pensando como é que ela tem que fazer para ela ficar viva, o que, que ela tem que fazer. E quando ela sai da barriga da mamãe, ela já sai com bastante coisas lá dentro, sensações. Ela ainda não sabe, mas ela tem sensações que ela não sabe de onde vem. Você também não sabe. Tem criança que ela nasce chorando bastante, ela tem criança que nasce tranquila, nasce quietinha, tem criança que tem predisposição a ter dores de barriga, né, ter bastante cólicas, tem predisposição. Não é só o que a mãe vai comer enquanto está amamentando o neném, ela já usou muitas coisas enquanto o bebê estava sendo formado. Então, o bebê nasce e ele vai transformando essas sensações em sons, em comportamento. Então, esses comportamentos, eles vão se massificando. Aí a gente fala assim, o bebê está incomodado, eu vou deixar a luzinha acesa, eu vou deixar um abajurzinho aqui, tênue. Bom, você que já tem filhos que cresceram, vocês que estão nos assistindo e já têm filhos grandes, você pode ficar com essa informação, se você ainda não tem, para passar para outras mamães. Nosso cérebro descansa com a ausência de luz. Até a luz do LED de uma televisão, do ar-condicionado, atrapalha o nosso sono tranquilo, totalmente descanso. Nós precisamos do escuro. Deus fez a noite escura para a gente poder descansar, e nesse escuro o cérebro trabalha, faz todo o processamento de reconstrução, né? Nosso corpo trabalha, vai todo o processo de reconstrução. Nosso cérebro organiza as informações nos lugares certos, as emoções nos lugares certos, e nós impedimos as crianças de descansarem quando colocamos uma luzinha num abajurzinho bem fraquinho, que é para ela não acordar assustada. Por que ela acordaria assustada? Tem bicho no quarto? Tem um monstro no quarto? Porque se ela acordar e chorar, não é porque ela está assustada, mesmo porque ela ainda nem está enxergando. Ela nem enxerga. A criança nasceu, ela nem enxerga. Nós vamos passando determinados medos para as crianças e depois não entendemos por que as crianças vão adquirindo alguns hábitos, é porque elas vão exteriorizando algumas sensações que estão dentro dela. Ela sente conforto assim, ela sente mais medo assim, ela sente mais segurança assim, e ela vai transformando a sensação em comportamento. Ela sabe que se ela chorar, vão pegar ela no colo, ela sabe que se ela gritar, vão dar mamar, ela sabe que se ela gritar muito, quando colocarem no berço, vão colocar ela na cama no meio do papai e da mamãe. Ela vai transformando sensações em comportamento, porque a criança vai desenvolvendo sua psicologia, o seu jeito de exercer o mundo, de se encontrar no mundo, de buscar seu lugar ao sol. Sim. E quando isso daí são as sensações, as emoções, né? Do medo, do nojo, da tristeza. E quando o meu filho ele é ansioso? A ansiedade, ela também é passada de geração em geração? Ou é algo que ela também sentiu na gestação? Ela pode, sim, ser passada, a tendência, mas a ansiedade, ela é bem comportamental, sabe? Então, a criança traz sensações, e se Ellen White, tem uma escritora chamada Ellen White, vocês conhecem, ela usa uma palavra para a criança, é voluntariedade, que a nossa voluntariedade, a gente bater o pé para conseguir aquilo que a gente quer. Então, tem pessoas que têm uma tendência mais ansiosa de resolver as coisas. E tem crianças que elas não são treinadas, orientadas, educadas para controlarem essas sensações.
porque nós também, muitas vezes, não controlamos. Nós queremos algo e queremos agora. Nós queremos algo... Vou dar um exemplo, como é que maridos e mulheres podem mostrar sua ansiedade. Por exemplo, tem uma esposa que ela pede uma coisa para o seu marido fazer, e o marido demora de fazer, ela vai lá e faz. O marido pede uma coisa para a mulher fazer, ela demora de fazer, ele vai lá e faz, e ela diz, mas eu ia fazer. E ele fala, mas você demorou. E você fala, mas eu estava sem tempo, eu estava cuidando de alguma coisa. E nós passamos isso para os filhos porque eles veem. A educação, ela se dá por palavras, por preceitos, o que ensinamos, e ela se dá por exemplo. Então, nós fazemos terapia com os nossos filhos todos os dias, mostrando como nós somos. Aí eu brigo com o meu marido e depois eu vou dar um tapa no meu filho porque ele brigou com o irmãozinho dele. Ele não pode brigar com o irmãozinho dele. Você é irmãozinho, ele é seu irmão, você tem que amar seu irmão. O menino olha para a mãe, ele não entende. Falei, então minha mãe não ama meu pai, ela briga com meu pai não ama minha mãe, ele briga com minha mãe. Então, como é que é isso? Como é que é amar? Tá, eu gosto do meu irmão, mas então como é que é amar? Entende? Percebe? Quando eu sou tão aflita e eu falo para o meu filho fazer uma coisa, ele não faz, eu grito, por exemplo, eu perco minha calma e eu vou lá e eu já bato sem falar. Essa não é uma raiva, é uma ansiedade que eu seja obedecida na hora, que eu seja atendida. E todas essas orientações, quando nós deixamos de dar nos passos certos, a gente vai fazendo a criança pegar o mesmo comportamento. Olha, não pensa aqui que eu estou colocando um filho desobediente é porque tem um mau pai e uma má mãe. Não, tem filho que tem propensão para desobedecer e a educação dele vai ser mais custosa do que a do outro. Tem filho que se você falar, filho, você fez isso, eu falei para não fazer isso, mamãe está triste. Ele vai chorar, vai pedir perdão e não vai fazer mais. Tem outro filho que você fala, por que você fez isso? Eu te falei que não era para fazer isso. Ah, por que não pode fazer? Por que eu não posso fazer? E aí você fala com ele, não pode por causa disso, disso e disso. Mas eu já sou grande, eu posso fazer. Não pode porque eu te falei que não é para fazer. Mas por que falou que não é para fazer? Não pode porque eu sou sua mãe. E para ele isso não quer dizer nada. Ele nunca foi mãe. Não quer dizer nada para ele ter o sentimento de mãe. Não pode fazer porque eu sou seu pai. Ele nunca foi pai. Que sentimento é esse? Ele não sabe o que é isso. Mas, se o seu filho não tem o que é se seu filho não tem um transtorno, ele tem só uma índole brava, a gente tem que ser incansável para educar. E a educação é para a vida. Você fala a tempo e a fora de tempo, você conversa, você mostra, você pune da maneira como é possível, permitida e adequada. Você restringe seu filho de alguma coisa e as coisas vão acontecendo, mas você pune adequadamente. Tem mãe que vai castigar o filho, deixa o filho sem sobremesa. Tem mãe que vai castigar o filho, manda ele comer sozinho no quarto. Entende? Alguma coisa assim. E nós aumentamos a ansiedade dos nossos filhos na maior parte das vezes. Como? Na maior parte das vezes. Perdão? Como? Como? Sendo ansiosos no nosso trato com eles, no nosso trato com os filhos. Pode ser criança, pode ser maior, pode ser adolescente. A gente tem a mania de dizer que adolescente, a adolescência é uma idade trabalhosa na vida da criança, na vida do ser humano. Não, não exatamente. Olha, eu vou dizer uma coisa, André. Nós precisamos estudar os nossos filhos. Nós precisamos estudar o comportamento deles e a índole deles. E aí vai, por exemplo, todos os que estão assistindo a live, os que estão participando, eles vão poder escrever para a gente, para cada um que quiser e falar qual é a dificuldade, nós vamos mandar alguma ferramenta para ajudar essa mãe, esse pai,
a fazer uma análise do seu filho. Meu filho é bravo. Tá, mas como é que é seu filho? Na maior parte do tempo, como ele se comporta? Apaga, Davi, que você mandou essa carinha. Quando ele acorda, como ele é? Quando você briga com ele, como ele reage? Como é o sono dele? Como foi a gestação dele? Para você poder organizar suas ideias, fazer uma análise do seu filho, para você saber como pode alcançar seu filho. Porque cada filho, ele tem uma índole, ele tem um comportamento, um caráter. Aquela carinha quer dizer... Que carinha? Pode falar. Não, ok. É um recadinho aqui pro Davi. Ah, entendi. E o Davi não gostou do que eu falei, botou uma carinha triste. Então, nós temos que estudar como é o marido, como é a esposa, como eu posso fazer o meu marido, como eu posso tirar dele o melhor dele, a melhor reação dele. Aí eu tenho que estudar como é o comportamento dele, o caráter dele. Como é a minha esposa? Eu tenho que entender como é o meu filho. Então, eu vou fazer aqui uns testezinhos para poder entender e saber como eu alcanço ele melhor. Esse é um dos como. O segundo como, e não necessariamente nessa ordem, é eu ser. Eu tenho que pensar antes de falar, eu tenho que respirar, eu tenho que analisar o que eu vou falar, se vai servir para orientar o meu filho. Minhas palavras têm que ser de orientação. Não quer dizer que toda mãe e pai são perfeitos, nunca saem do sério, mas tem algumas coisas que os pais não devem fazer nunca, não devem gritar, não devem xingar, não devem bater de qualquer jeito, dar um tapa no rosto, dar um tapa nas costas. Não é assim que se educa, não é assim. Mas a educação, ela sem dúvida alguma passa primeiro pela gente. A Vanessa está falando verdade, a gente ensina da mesma forma para os dois, mas eles entendem e reagem de maneiras diferentes. Verdade, Vanessa. São diferentes porque eles tiveram pais diferentes e nós não percebemos, porque o básico nós fazemos igual. Nós alimentamos, a gente ensina o temor a Deus, ensinamos eles a amarem a Deus, ensinamos a respeitar os mais velhos, ensinamos a nos respeitar, mas cada um vem com uma característica diferente e a nossa reação é diferente para cada um deles. E é. Até porque nós não somos mais os mesmos, né? Como eu dei o exemplo dos meus filhos, eu não sou a mesma Regina de 10 anos atrás. Eu não tenho mais a mesma mentalidade que eu tinha 10 anos atrás. Eu amadureci, algumas ideias amadureceram, a minha visão de mundo já é diferente. E aí eu não consigo passar o que eu passei pro Davi há 10 anos atrás, passar pro Arthur agora. Eu tô passando de uma forma diferente. Sim, contexto, lugar, aquilo que você sente. Sim. Contexto histórico também influencia, né? O ambiente que você tá inserido. E até a gestação é diferente, né? A gestação do Davi... Já começa por aí. Já começamos por aí. Quando eu descobri que eu estava grávida do Davi foi uma situação, quando eu descobri que eu estava grávida do Arthur foi uma outra situação. Então já partimos desse princípio, né? Um exemplo básico... Perdão, pode falar. Um exemplo muito básico, a Regina mesmo vê, o Davi também já observou, que eu e meu irmão temos diferença de 1 ano. 1 ano e 2 meses. Nós fizemos DNA aqui na Inglaterra para poder saber a nossa origem sanguínea. E o DNA comprovou que nós temos apenas 38% iguais. Ou seja, 38% iguais e o restante tudo diferente. Esse é um ponto. O segundo ponto, eu vou deixar para a Regina falar. Eles são bem diferentes. Eles têm 1 ano e pouco, como o André falou, de diferença. Porém, o Paulo, ele é mais quieto, ele é mais tranquilo. O André é mais agitado. Ele não para, ele tem que ficar resolvendo tudo ao mesmo tempo. Um é mais sério, o outro é mais brincalhão. Um é mais estourado, o outro é mais calmo. Então, e os dois foram criados pela mesma mãe, diferença de nascimento de 1 ano.
e totalmente diferente um do outro. Ensinamento igual. E o ensinamento igualzinho. Linear, igual. Então, para vocês verem, não tem ensinamento linear. Tem muitas coisas iguais, mas... Não, perdão, não é isso que eu quis dizer. Tem muita coisa que os pais ensinam igual. Mas as diferenças, elas são sutis, a gente nem percebe. Mas os filhos percebem, eles percebem. E as situações, elas são diferentes, como eu coloquei antes e você reiterou agora, é tudo muito diferente. E aí, você tem um segundo conflito, que você tem um filho maior e um filho menor, o filho maior olha, fala, comigo fez assim, com ele está fazendo assim. Comigo fez assim, com ela só porque a menina está fazendo desse jeito. Mas são percepções completamente diferentes. E você tem que trabalhar a tua criação para não deixar os filhos crescerem com dor no coração, por acharem que o pai ama mais um do que o outro, achar que a mãe ama mais um do que o outro, porque quase todos os filhos acham que a mãe ama um mais do que o outro. Um é mais queridinho do que o outro. Mais do que o outro. Então, essa conversa da noite, de sentar à mesa para jantar e conversar de tudo, o almoço, o café da manhã é o mais rápido porque todo mundo sai para a escola, mas principalmente o jantar, para poder todo mundo conversar e tendo essas percepções. A dinâmica da família, ela tem que mostrar que há igualdade. Claro que tem filhos que se aproximam mais da mãe, filhos que se aproximam mais do pai, querem ficar mais na companhia, então estão mais na companhia, não que sejam mais amados. Mas isso tem que ser falado, e não pode ser falado assim, que bobeira tua pensar isso, porque não é bobeira, para ele é algo sério, para o filho é algo sério, ele está achando de verdade que ele não é amado. Então, tem que mostrar e tem que falar incansavelmente, porque a água mole em pedra dura termina. Tanto bate até que fura. Pois é. Vai ficar na mente, vai ficar na mente. Pelo menos se ele, quando crescer, escolher acreditar na verdade dele, no fundo, ele vai saber que ele escolheu acreditar nisso. Sim. Porque todas as provas da família foram dadas de que todos são amados. Sim, é verdade. Outro dia o Davi falou, você ama mais o Arthur do que a mim. Eu falei, não. Oh. Eu falei, não é assim. E aí eu acabei explicando. Eu falei, o Arthur, ele requer mais atenção por ter 1 aninho. E você tem os seus momentos que eu preciso dar mais atenção do que o Arthur. Então, cada um tem o seu momento, mas eu amo os dois igualmente. E quando a gente fala igualmente, né, doutora, não é assim, comparando o amor. Porque cada um tem o seu local dentro do nosso coração, cada um tem a sua cadeira dentro do coração da mãe, dentro do amor da mãe. Eu amo muito os dois, mas eu amo muito as qualidades de um que o outro não tem. Eu amo muito o jeitinho de falar do Davi. Eu amo muito o jeitinho dele de cuidado com as coisas, de querer ajudar, de querer ser companheiro, de querer ser carinhoso. Coisas que o Arthur tem de diferente. Então, a gente ama coisas diferentes em cada um, né? E todos eles se completam, né? Tem um exemplo que eu gosto de dar, que você pode, se você tiver um banquinho e puder desmontar esse banquinho, tirar as pernas do banquinho, deixar elas móveis, colocadas mais fáceis de tirar, então você tem uma cadeira com 4 pernas, tire uma perna. Vai ficar bamba. Vai ficar ruim, você vai cair, se não ficar ali na pontinha, sentada. Quem sabe se tirar a perna da frente, vai ficar mais fácil. Não ficou. Quem sabe se tirar da esquerda? Quem sabe se tirar de trás? Então, fica muito fácil da criança entender que assim, a família, ela é um conjunto
qualquer um que for a mais ou a menos, se for uma perna um pouquinho maior do que as outras 3, já deu errado. Se for uma das pernas um pouquinho menor do que as outras 3, já deu errado. E se não tiver a perna, deu muito errado. Então, essa é uma maneira. E a outra é a alegoria do pássaro. Você pode fazer um pássaro desse que movimenta com a mão, um pássaro de EVA, que tem a asa que você puxa com o palito, ou de papel mesmo, bate a asa. O pássaro voa. Isso para não fazer um pássaro de verdade, porque mataria o pássaro. Se você arrancar a asa esquerda, ele pode voar com a direita? Não tem habilidade. E se você tirar a direita, ele pode voar com a esquerda? Não, mas se o filho vivencia, se a criança, o adolescente, às vezes é até importante fazer isso para adolescente. O adolescente vivencia isso, parece uma coisa idiota até, mas ela tem muito sentido. Qual das duas asas é mais importante? Aqui está o corpo do pássaro, é o papai e a mamãe. A asa é um filho e o outro filho. Qual é mais importante? O que nasceu primeiro é o da direita, eu nasci primeiro. Então, é o da esquerda que não é o mais importante. Vamos tirar o da esquerda. Porque como é que fica o filho da direita? Ele não fica, porque nós estamos falando de famílias funcionais, tá bom? Não estou falando de família que tenha uma mãe narcisista, que tenha um pai narcisista. Eu estou falando de famílias funcionais. E famílias que não são funcionais, vocês farão outra live para isso. Não são funcionais. Então, você tem que mostrar para eles a importância que cada um tem. Se você tira um desse contexto familiar, toda a família sofre e é infeliz, porque o amor é igual e é necessário para o funcionamento. O amor é igual e é necessário para o funcionamento. As duas asas, as duas patinhas, o corpo, as 4 pernas da cadeira, a família, um contexto para sermos felizes. É o corpo inteiro, né? Se um dedinho estiver faltando, todo, já não é a mesma coisa. Olha que bonitinho, a Aventuras Davi falou muito bom conteúdo, ó. Muito bom. E por não conhecerem muito dos filhos, tem muitos pais que veem um filho. Você falou que o seu marido é agitado, né? Eu entendo, ele é proativo e ele é muito ativo. Sim. Quem sabe se ele fosse fazer um exame hoje, iam dizer que ele tem TDAH. É possível, porque sim, hoje, né, ele se enquadraria em algumas características do TDAH. E muita gente hoje, muitas crianças hoje são elas são colocadas nesse quadro, são diagnosticadas sim, nesse quadro, porque muitas mães já chegam no psicólogo com o quadro pronto. Meu filho tem TDAH. E aí, o que o psicólogo vai fazer? Eu falo, não, mãe, ele não tem TDAH. Ela vai fazer, né, várias observações, ela vai fazer alguns testes com ele, vai 1 mês, 2 meses ali, conversando, usando algumas ferramentas, analisando, fazendo teste, e vai dizer, mãe, ele não tem TDAH, ele é uma criança muito ativa. Ele, não, mas ele tem TDAH. Porque tem gente que não se conforma. É mais fácil eu dar um diagnóstico para o meu filho do que eu parar e mudar toda a minha vida e minha rotina para educar esse filho. Então, eu vou encaixar ele em um diagnóstico, porque aí eu vou me sentir bem. Quando sim, falarem, seu filho é muito danado, não liga, querida, meu filho tem TDAH. Eu preciso dar uma desculpa pro desajuste comportamental do meu filho. Exatamente. Então, veja, antigamente, olha, nos anos 60, nós tínhamos mais ou menos um para cada 2.500 crianças. Hoje a gente tem o quê? Um para cada 8 crianças? 2023? Então, Marlônia, que linda! Obrigada. Esse casal, o André e a Regina,
É vocês dois, André e Regina, a proposta de vocês de levarem assuntos pertinentes para a família é algo que eu admiro. Eu amo seguir vocês, é muito bom. A Marlônia está falando que está amando a live, eu fico feliz, porque eu amo estar com esse casal também, porque o ministério deles é muito bom. Então, veja, por que aumentou desse jeito? É assustador isso, é assustador. Sim. Agora, 1 para cada 8, por quê? Do mesmo jeito que aumentou sobremaneira o diagnóstico de autismo. Aumentou incrivelmente o diagnóstico de autismo. Hoje, de 5 a 15% da nossa população brasileira está diagnosticada com autismo. E por quê? Tem alguns fatores. Um deles é que, bom, hoje em dia as pessoas têm mais acesso a tratamento, a terapias do que antes, não é? Sim. Público e notório. Temos mais acesso a psicólogos, a psiquiatras, a médicos, então os diagnósticos vêm. Mas também é bem verdade que as crianças elas têm multi-estímulos. E porque as crianças têm multi-estímulos, elas têm também acesso ilimitado à internet, a tudo que elas podem absorver, e isso traz uma ansiedade muito grande, porque você tem que conhecer, e está passando muita coisa, e você tem que absorver tudo aquilo, são muitas imagens, são muitas palavras, são muitos jogos, eu tenho que ter muita habilidade com as mãos, eu tenho que me lembrar de várias coisas, eu tenho que estar conectada, e essa ansiedade, ela me desafia, a mim, pessoa, desafia as crianças também, porque essa ansiedade que leva elas a terem acesso cada vez maior e mais ilimitado à internet, a produtos eletrônicos, faz com que o cérebro dela esteja em constante acendimento, vou falar acendimento, está assim em constante percepção. A criança recebe tantos estímulos que chega a ser parecido com estímulos de uso de droga. Por exemplo, uma criança que está jogando, ela joga bastante, ela ganha, ela está matando, jogo de matar, tem N jogos, então, vamos lá, falar um pelo menos, um Fortnite, por exemplo. Tem criança que joga Fortnite, tem criança. Então, ela está ali, ela está feliz, e ela está recebendo estímulos aqui, está sendo criado estímulos do prazer. Dopamina está sendo produzida, está deixando ela feliz. Tão feliz quanto comer chocolate, porque o chocolate dá dopamina. E olha, esses prazeres, o prazer do chocolate, como nós temos adultos aqui, o prazer que dá comer o chocolate, uma quantidade de chocolate, a produção que você tem de hormônios do prazer é a mesma coisa que o ato sexual, por exemplo. E quando uma criança está jogando, e esse estímulo de jogar, de ganhar, de matar, de correr, é a mesma coisa do estímulo do chocolate, da outra coisa, do uso de uma química, que vai dando para ela o prazer, depois deixa zoado, mas na hora deu prazer, depois ficou tudo errado, dá depressão, dá outros sinais. Mas e aí eles precisam, né, doutora? Isso. É isso que eu ia falar. E aí eles precisam cada vez mais ficar na frente da tela, jogando. Porque e nunca tem fim. Se torna um vício. E todo vício é alimentado por quantidade. Todo vício é alimentado por quantidade. Agora um pouquinho, amanhã um pouquinho mais, depois um pouquinho mais, um pouco mais. Não posso mais viver sem isso. Não consigo ficar bem se eu não tiver isso. Então, sim, aumenta, porque o estímulo está pedindo cada vez mais, porque ele se torna um vício. Sim. E isso está valendo para todos nós, para os adultos também. Está valendo para o que assistimos, para a quantidade de coisas que assistimos, para o que comemos, para a quantidade de coisas que comemos, do que falamos, para a quantidade de coisas que falamos. Já viu que tem gente, eu vou usar
um tipo de pessoa aqui que... Uma pessoa fofoqueira, por exemplo, ela se alimenta do quê? Fofoca. Da vida dos outros. Ela consegue falar uma frase sem falar de alguém? Não. Não pode. Ela está falando de alguém o tempo inteiro e cada vez mais, e ela não muda. Tem uma expressão, tem gente que xinga senhoras de idade e fala velha fofoqueira. De onde vêm as velhas fofoqueiras? Não vem de quem era jovem fofoqueiro e foi aumentando? alguém que gostava de falar do outro e foi aumentando e falando, olha, não te conto, eu vou te contar isso, mas não conta para ninguém. Olha, aconteceu isso, olha, eu vou te falar uma coisa, não fala para ninguém. E isso vai se tornando um vício. E o vício é alimentado por quantidade, não esquece disso. Então, ela vai falando, vai se tornando parte dela, de quem ela é, entende? Por isso, por exemplo, como tiramos isso dos filhos? Quando ele chega e vai falar mal do coleguinha, da professora, você não pode ignorar, porque ele viu, mas você pode também ajudá-lo a ver as coisas boas, porque aí ele vai entender, não, eu vou falar as coisas boas. Ele vai entender que de tudo tem algo que chamamos de percepção. O que foi errado para você não foi errado para mim. Não foi, né? Não foi errado. Sim. Tem mães que fizeram seus filhos comerem de tudo. Eu mesma tentei fazer meus filhos comerem de tudo. Dei para eles a oportunidade de escolherem uma coisa para não comer. Uma coisa. E o resto, então, estava subentendido que iam ter que comer. Então, cada um escolheu uma coisa. Lá em casa, então, tinham 3 coisas. Era milho, berinjela e quiabo. Cada um dos 3 escolheu. A Tami o Ender escolheu milho, a Tami escolheu berinjela e o Werner escolheu quiabo para não comer. Então, quando eu fazia berinjela, a Tami não precisava comer. Quando eu fazia quiabo, o Werner não precisava comer. Quando eu fazia milho, o Ender não precisava comer. Então, isso ajudou eles a verem o quê? Olha, minha vontade foi atendida. Agora eu vou obedecer a mamãe, vou comer todo o resto, porque é assim. Então, você ajuda o seu filho a olhar as coisas por uma perspectiva boa. Mas se ele vir fofoca dentro de casa, ele vai ser um fofoqueiro também. Ele vai participar daquilo que ele está vendo em casa. Mas nós conseguimos eliminar isso para não alimentar um comportamento destrutivo como os outros aqui que eu estava falando. Sim. Entrando no assunto do videogame, doutora, o meu mais velho entrou na fase de querer jogar videogame e tudo, e ele guardou o dinheiro dele junto conosco, ele comprou o videogame dele, mas aí entrou a questão da quantidade, né? Começou a jogar e sempre querer mais, e quando a gente não deixava, ele ficava muito nervoso, mas muito nervoso mesmo. E aí até que chegou um ponto de eu e o André conversarmos com ele e nós cortamos totalmente o videogame de casa. Falamos como ele não tem condições hoje de entender que existem momentos que podem ser jogados e momentos que não podem, nós então falamos, a partir de hoje não tem videogame dentro de casa. E aí ele ficou mais calmo. Ele tem ficado mais calmo. A princípio, é lógico, ele não ficou bravo, não aceitava. Demorou uns dias até ele compreender que ele não ia ter o videogame. Mentia dizendo que não jogava. Mentia, falava que não estava jogando, mas estava jogando. E aí nós chegamos a um ponto que a gente cortou e hoje a gente percebe que o comportamento dele em relação ao nervosismo dele diminuiu bastante. E ele percebe isso? Sim. Então, tem hora que ele fala não, quando ele fala assim, não, eu tô mais calmo, né, por causa disso. Aí ele fala, não é por causa disso, não. Mas ele assume a princípio que ficou mais calmo. Olha, é assim, se nós não conseguimos ter controle sobre alguma coisa,
é melhor não ter por algum momento, é melhor não ter em algum período da nossa vida. Isso, adultos e crianças. E se nosso filho não consegue ter controle, para os pais não precisarem ficar no estresse de brigar, de punir, de ficar dizendo não vai jogar, não vai fazer, de tirar, de colocar de castigo, tirando o jogo, é melhor não ter por um momento, porque é um amadurecimento que a família toda tem que ter, os pais para saberem lidar e os filhos para saberem se comportar. Então, às vezes, o ideal é não ter por algum momento, muito bem, vocês fizeram bem. Tem criança que tem dificuldade em aceitar o não, a Eclair está falando, é verdade, isso é muita verdade. Então, é assim, se seu filho não tem o que eles chamam de transtorno opositivo desafiador, que é a criança que não aceita nada, não, e desde pequeno, veja, uma criança, ela começa a dizer não, e ela começa a dizer exatamente não quando ela não quer as coisas, até mais ou menos uns 3 anos, você pode colocar assim, até os 3 anos, a criança já entende o que é não e o que é sim. Mas se passar disso, você não consegue, com a tua educação, com o teu comportamento, com as tuas restrições, fazê-la obedecer, raríssimas exceções, tá bom? Raríssimas, raras crianças, não vou colocar raríssimas, raras crianças têm o transtorno opositivo desafiador e tem que ser trabalhado, tem que fazer terapia para isso. Aí você pergunta assim, mas terapia, por que terapia? Sabe o que quer dizer terapia? Ato de curar, é tão legal, né? Terapia, ato de curar. Se você procura uma terapia, você sabe que tem alguma coisa dentro de você que você precisa fazer funcionar melhor. Ou tem algo que não está bem, tem algum incômodo, tem algum sofrimento interior que você quer tirar. A criança tem isso também. Ela Doutora, tem isso também. Eu gostaria de dizer um comentário aqui, na verdade, ler um comentário no chat. Eu tenho tantas perguntas, mas tenho medo de desviar, né, no caso, a conversa e perder o foco. Que lindo! Eu acho que seria pertinente, eu acho que a pergunta da Diana Faria, acho que toda pergunta ela é bem-vinda, né, doutora? Toda, claro. Porque, apesar do tema, né, ser a jornada dos pais no mundo psicológico dos filhos, todos nós somos filhos, né? Sim. Somos. Se estamos vivos, porque nós somos filhos. E temos uma jornada psicológica igual para percorrer. Exatamente. Se não somos pais ainda, se alguém está no processo de namoro, ou noivado, ou já é casado, em um momento da vida vai se deparar com a situação que eu conheci, tem um conhecido aqui na Inglaterra, não sei se ele está assistindo ou não, mas recentemente no aniversário da minha prima aqui na Inglaterra, no mesmo dia que ele voltou de Chipre, ele recebeu notícia que ele é pai. A esposa dele trouxe essa notícia para nós no mesmo dia do aniversário da nossa prima. Então, o que eu quero dizer assim, em um momento, essa informação que você vai trazer aqui para nós vai ser utilizada para a sua vida. Então, fica arquivada na sua memória, talvez, essa pergunta que você tem. E tem a oportunidade agora, né, doutora? Talvez de tirar uma dúvida pertinente. Podem fazer as perguntas que quiserem, todas. Eclair pode perguntar, se for mais de uma, pode colocar todas aí. O que não respondermos aqui, a gente responde no particular depois, no privado, tá bom? Pode colocar. E também, eu nem terminei de falar, eu falei da alimentação, que eu deixei os meninos escolherem uma coisa, essa foi a minha dinâmica. Tem mãe que ofereceu tudo para as crianças. A Eclair falou, eu ofereci tudo para minha filha, muito bem. Tem mãe que já bateu na criança para a criança comer tudo que ela colocou. Quem está certo, quem está errado, cada um escolheu sua dinâmica para poder fazer os seus filhos comerem, achando que estava fazendo certo, é possível que tenha feito errado, eu posso achar que eu fiz certo e, de repente, essa talvez a minha dinâmica não tenha sido a melhor, mas foi o que fizemos. E agora?
Nós temos filhos pequenos, ou nós temos filhos adolescentes, ou temos filhos adultos, e nós temos a obrigação de entender o perfil psicológico dos nossos filhos para poder lidar com eles e ajudá-los a direcionar a vida. Então, alguma coisa, qualquer coisa que façamos, ajuda. Uma live ajuda, uma ferramenta que a gente receba, um livro que a gente leia ajuda, uma conversa que a gente tenha, uma terapia que você procure ajuda. E um dia eu estava conversando com a Regina e ela falou assim, que terapia fazer? Bom, cada pessoa, existem alguns tipos de terapia, né? As principais terapias na psicologia são 8, e para cada coisa tem um tipo de terapia específico, tem uma abordagem que cada terapeuta usa a abordagem de maior domínio, mas ele também usa todas as outras para determinadas situações que sejam necessárias. Uma é boa para isso, psicanálise é boa para isso, behaviorismo é bom para aquilo, TCC é bom para isso, psicologia analítica é bom para aquilo, então a humanista é bom para aquilo outro. Então, várias linhas para ajudar pais e ajudar crianças também. Mas em casa, você pode ter esse olhar, é um olhar clínico, falar, mas eu não sou psicóloga, não precisa. Nós queremos ajudar você a ter um olhar clínico suficiente para conduzir seus filhos, crianças, adolescentes ou adultos, e ajudá-los, e ajudar a você também. E se valer, se interessar, é só colocar aí, eu quero, e nós vamos mandar para você. Temos 2 perguntas aqui, doutora. André. A primeira pergunta é, meu parceiro tem um certo vício em games. Às vezes é complicado lidar com isso. Nesse caso, o que é indicado esse vício que vem da infância até a fase adulta? Então, é a primeira pergunta da Diana, e ela também depois faz uma segunda pergunta, mas vamos para essa daqui, doutor. Quiser ler? Ok, um vício. É difícil de você trabalhar um vício, mas não é impossível. Então, o que você faz para tirar um vício de alguém? Você usa algum programa, você tem que ter um planejamento. Quando você vai vai ajudar uma pessoa a parar com o vício do cigarro, por exemplo, o vício da bebida, tem um planejamento, tem um conteúdo adequado para isso. Então, você também vai precisar estudar um conteúdo para o vício e você precisa colocar alguma coisa no lugar. Qual é o espaço que o... E eu achei interessante que ela falou, ele tem um certo vício. Um certo vício, eu imagino que é um vício, né? Tá atenuando para o marido que ela ama, já deu para saber que ela ama o marido dela, ó, que bonitinho. Tem um certo vício. Alguma coisa pode ser colocada no lugar. Então, não pensa em tirar dele o vício de uma vez por todas. Hoje, o que eu vou fazer para deixar ele jogar meia hora menos? O que eu vou fazer? Eu vou fazer com ele, ou eu vou fazer para ele, eu vou fazer por ele, ou alguém vai vir aqui, eu vou trazer uma pessoa e a gente vai conversar junto, porque é alguém que ele gosta, vou chamá-lo, nós vamos para tal lugar que ele gosta muito. Então, para cada dia, para hoje, o que você vai fazer para tirar ele meia hora do jogo? Aí amanhã, o que você vai fazer para tirar meia hora? Por isso que eu falei, tem que ter um planejamento, porque não pode ser na louca. De manhã você fala, hoje eu vou tirar meia hora dele. Não, tem que ser algo tão interessante quanto é o vício. Porque lembra, o vício está alimentando ele com dopamina, está dando prazer. Então não pense errado do que eu estou falando. E eu tava pensando, eu saí agora para atender o Arthur, e eu fiquei pensando, quando eu tirei o videogame do Davi, e quando você tira alguma coisa de alguém, você não pode tirar e deixar um vazio. Você tem que
preencher aquele momento do vício com alguma outra coisa. A criança, você vai levar ela para brincar, você vai fazer outras brincadeiras dentro de casa que não envolvem o videogame, que não envolvem a tecnologia. Você vai inventar alguma coisa para não ficar aquele vazio necessitando do videogame, né? Então, mas veja, é um pouquinho mais do que oferecer alguma coisa. É oferecer alguma coisa que preencha o cérebro do jeito que preenche quando ele está jogando. Então, algo que vai... Você pode trocar o jogo por um passeio no shopping? Ele gosta do shopping? Não. Então, não vai adiantar. Eu estou aqui... Sim. Vai ser eu vou chamar ele para me ajudar a limpar a cozinha. E aí ele fica meio... Ele gosta de ajudar a limpar a cozinha? Não, já deu errado. Eu vou dizer para ele, ele vai ficar meia hora comigo enquanto eu estiver lendo um livro, a gente vai ler um livro junto. Ele gosta de ler? Seguramente não, porque se ele está acostumado com o jogo, ele não gosta de ler. Não tem o hábito da leitura. Não. Então, você vai ter que estudar o comportamento do seu marido para ver coisas que ele gosta. Coisas que dão alegria, que dão prazer para ele, contentamento. E são essas coisas que tem que ficar no lugar. Ele acorda jogando e ele dorme jogando. Então, A Eclair comentou, doutora, a Eclair comentou se a pessoa ela não quer se livrar do vício. E é um problema. Mas acontece que é um problema que precisa ser discutido com ele, porque ele não mora sozinho na casa. A partir do momento que um comportamento está destruindo o bom funcionamento e a felicidade dos membros da casa, não, ele tem que ser chamado. Para falar que exemplo ele está dando para ele, para os amigos dele, para os filhos. A filha dele, se tiver uma filha, vai casar com um homem igualzinho ele, que vai deixar ela no canto de lado, e vai ficar com o jogo de manhã até de noite, de madrugada. Ela vai dormir, ele vai ficar no jogo, ele vai deitar na hora que já for levantar. Então, ele vai perpetuar um hábito. Vai virar um ciclo, né? Mas isso é um hábito que pode ser mudado. O hábito, então... Nós começamos assim meio mal quando casamos. Eu digo a maioria dos casais, porque quando o homem casa, muitos deles já jogam. Eles jogam games. E quando casa, a esposa acha que ele agora é um homem casado, ele é um chefe de família. Chefe de família não joga. Mas não é assim, ele continua com aquela vontade, com aquele gosto. Como é que vai mudar? Antes tinha a mãe que mandava e dizia para ele, para, desliga, vai dormir. Mas agora ele está livre, então agora ele não vai desobedecer ninguém. No começo a mulher vai deixando, e depois o marido cresce em cima dela, né? Mas então... aí que está a questão, doutora, só uma breve questão. Discutir relação é um desgaste que, tanto para quem está passando por uma dificuldade, né, está recebendo, né, atitudes viciosas, erradas, como também para quem pratica, né, atitude errada e viciosa no ambiente, né, no relacionamento. O discutir a relação eis uma questão. Porque só de pensar em discutir a relação, eu falo, vixe, vai dar ruim. Mas aí eu acho que entra na parte que a doutora já falou. Que quando você ensina desde criança que precisa ter um momento da conversa, da mesa, do jantar, de você conversar, de cada um colocar, às vezes, o que tá sentindo, o que não tá gostando, vamos melhorar... E aí você acaba aceitando os momentos da DR, né? Da famosa DR, vamos dizer assim. Eu acho que é uma forma de você trazer desde a infância, que são momentos construtivos para uma família, para um lar. Exatamente isso, se você construiu desde a infância. Então, vamos tomar como possibilidade um homem que não teve isso. Ele não teve essa orientação, agora ele é adulto e ele está com esse problema. E quem tem esse tipo de fuga, de jogar, tem esse tipo de
eu vou colocar distúrbio aqui, ele não gosta de conversar, ele não gosta. E então, o que tem que fazer? Não discutir relação. Tem que conversar de outra forma, não discutir a relação. Por quê? Discutir relação é sempre cobrança. Já está falando, vamos discutir a relação, tem alguém que está infeliz. Um dos dois está infeliz. Alguém está em débito. Alguém está em débito. Algum pote está vazio. Está infeliz. Então, a gente não discute a relação. A gente fala de alguma coisa muito engraçada. Por exemplo, fala, meu bem, eu tô aqui pensando numa coisa. Para poder ficar junto de você, eu vou comprar um computador e vou colocar aqui uns jogos também. Tem jogo da Barbie, ou então eu vou ficar falando aqui nas redes sociais e a gente fica junto aqui. Então, claro, ele não vai querer, não vai gostar, porque sabe que faz mal e sabe que uma mulher que joga até de madrugada, ela não vai ter pique para poder cuidar da casa e dos filhos no dia seguinte. Aí, quando você estiver cansada, você fala, ai, meu bem, vamos dormir comigo? Vamos deitar comigo? Não, eu estou acabando o jogo aqui. Fala, não, só hoje, deita mais cedo. E talvez ele vá, talvez ele não vá. Você pode também tentar outra coisa. Quando ele estiver jogando, fala, meu bem, hoje eu preciso de você 10 horas da noite. Falei, mulher, por quê? Porque eu vou fazer uma coisa muito legal. E na cabeça dele, ele vai pensar, meu Deus, o que ela vai fazer? E na cabeça dela, ela vai pensar, meu Deus, o que eu vou fazer? Mas eu vou pensar em alguma coisa, né? E faça alguma coisa para valer a pena. Vai ser a hora do piquenique no quarto, só vocês dois, um piquenique. É na hora de dar um presente para ele. Eu não posso falar aqui como seria, porque, né? Tá público, não dá. Algum presente para ele. Ou vai ser o dia de vocês dormirem lá do lado de fora, sei lá, numa cabana, você levou o colchão lá para fora e cobriu para não ter mosquito e vocês vão dormir ali porque vai ser algo especial, alguma coisa assim. Ou porque você simplesmente comprou o sorvete que ele gosta e comprou as balas que ele gosta, vai ser algo só para ele, que as crianças não têm ideia, ou os jovens filhos não têm ideia, algo para você. Ou você vai para um extremo, programa algo muito, muito legal. Nessa noite, você marcou um jantar num restaurante de um hotel. E nesse hotel também tem o quarto e vocês vão dormir lá no quarto porque está muito de madrugada. E depois ele vai falar para você, por que você não me falou? Porque a gente podia vir mais cedo. Aí você fala, não quis atrapalhar o jogo, mas outro dia eu vou te chamar. Quando você chamar, ele já vai ficar pensando o que a mulher está aprontando para mim. Acontece que tem que compensar para ele desistir de alguma coisa, abrir mão de alguma coisa para ficar com você. Tem que compensar. Então, use a criatividade, todo o amor que você tem no coração para você poder fazer isso. E é devagar. É um pouco cada dia. Uma vitória pequena, 5 minutos que você conseguir tirá-lo do jogo ou fazê-lo ir deitar mais cedo, 5 minutos mais cedo, é uma vitória. E são as pequenas vitórias que nos preparam para os grandes acontecimentos. Verdade. Eu acredito muito sobre a questão do micro hábito, né? O poder que o micro hábito tem e a mudança que pode reverberar na vida, né? Na construção da vida. Eu acredito que o ponto maior de tudo que foi tocado aqui, como nós chegamos agora sobre a relação um pouquinho da vida 2, isso daí reflete, né, na vida dos filhos, na criança, né? Como os pais lidam com questões da vida 2, né? Com as situações, os filhos percebem o ambiente. Sim, eu até comentei outro dia que eu estava falando com o Davi. E eu virei para ele numa situação aqui de casa, eu falei para ele, Davi, você viu já o seu pai me tratando assim, como você me tratou agora? Aí ele parou, ele olhou e falou assim, não, meu pai não briga com você. Meu pai fala calma com você. Eu falei, então.
Aí eu fiquei pensando depois, né? Óbvio, todo casal tem a sua desavença, tem o que não concorda, às vezes, um com o outro. Porém, não é isso que nós estamos passando, pelo menos para o Davi, nesse momento. Ele vê algo que não... Meu pai não te trata assim. Meu pai te trata com amor, com carinho. E é isso que nós precisamos passar para os nossos filhos, né? O que é Isso a mesmo. família? Por mais que você esteja passando por uma situação complicada, nós temos que segurar para não passar isso para eles não buscarem isso lá fora, para não terem dentro do lar deles futuramente. Isso mesmo, isso é incrível, porque a maneira como o seu marido trata você é a maneira como ele vai tratar a esposa dele, o que ele está vendo em casa. Então, lembra, falei, a educação se dá por preceito e por exemplo. Você está falando uma coisa que é coerente com aquilo que você está vivendo, você tá fechando o cerco. É isso que fica aqui no cérebro. E as pequenas desobediências, a gente vai indo, a gente vai tirando, a gente senta para conversar, a gente proíbe algumas coisas, a gente faz algo. Cada dia, nós não podemos abrir mão daquilo que é certo. Não pode, qual é o maior erro dos pais na educação? Hoje pode, amanhã não pode. Hoje você está brava, não pode fazer isso. Amanhã você está bem, deixa, passou. Pode fazer. Olha, pode. Aí você fala, já falei para não fazer isso, porque senão você apanha. Mas você está feliz, então ele fez, não aconteceu nada. Então, no outro dia, aí não pode, ele mexe, ele apanha. Aí no outro dia você está bem, nem liga para isso. Então, essa inconstância, ela confunde a criança, ela confunde os adolescentes também. Ela confunde. Vou dizer, o adolescente, ele não é uma criança, ele não é um adulto, ele tá... meu filho até brinca, fala que eles estão meio no limbo, né? Estão ali. Mas não é. Eles, na verdade, estão terminando da formação do seu corpo, ainda não está o seu lado emocional, racional, todo desenvolvido, ele ainda não tem essa percepção completa. E as mães confundem os filhos adolescentes. Fala, eu quero namorar com aquela menina. Que namorar? Você nem saiu da fralda? Vai namorar? Mas aí, quando você sai, você fala, cuida da sua irmã. Para cuidar da irmã, ele é adulto. Para namorar, ele é criança. Ele não pode. Aí, a filha fala, eu quero namorar. Que isso? Só vai namorar com 18 anos. Mas ela está com 13. E aí a mãe sai e fala, você limpa a casa, quando eu voltar quero tudo limpo. Oi, adulta para limpar a casa, criança para namorar. É adulta para estudar e tirar boas notas, porque esse é o trabalho de ser estudante, é o trabalho que o filho tem. Ela é suficientemente adulta para tirar boas notas, mas ela é criança para determinadas coisas. Ela não sabe ainda gerenciar o dinheiro, sair para fazer uma compra para você ou comprar algo que ela queira. Isso traz tanta confusão na cabeça do adolescente que ele cresce e ele acaba de crescer um jovem perturbado. E ele vai ficando cada vez com mais raiva dos pais e vai achando que ele não tem nada a ver com o pai. O pai não entende, a mãe não entende, a mãe ela quer que faça alguma coisa e a outra coisa não quer. Então, não entende. E os filhos se afastam dos pais por causa dessa incoerência entre as coisas que a gente fala, entre as coisas que a gente faz. É verdade. Tem um comentário aqui do Alcimar Marinho, né? Tive 2 filhas com uma diferença para Alcimar, outra de 1 ano e 5... beijo. Conheço. 1 ano e 5 meses. Criei praticamente igual, pois tinha 2 bebês, mas elas são muito diferentes. Na verdade, gosto bastante dessa diferença, comentou Alcimar aqui. A Emir Costa também comentou. Marli, também estou amando a live, aprendi, e quando tive o primeiro filho, eu era outra fase de mãe, e no segundo já era mais madura. Foi realmente outra fase. Olha aí, tá vendo? É verdade, outra fase. Somos pais diferentes. A gente pensa que é igual, que trata igual, mas somos diferentes e educamos os filhos diferentes. Alcimar criou 2 filhas incríveis
Uma é médica, a outra, não sei se é engenheira, a Alcimar até fala aí. Sei que uma mora em São Paulo aqui também, Campinas, se não me engano, Hortolândia ou Campinas. E sim, eu tenho 3 filhos, nenhum igual, são 3 diferentes. Alcimar falou, amo as diferenças, gosto bastante dessas diferenças, porque as diferenças se completam e elas nos completam. Cada um tem um olhar, uma perspectiva de vida e ensina a gente incrivelmente, extremamente. E louvado seja Deus, porque foi Deus que fez essas diferenças. Ele criou seres com pensamentos distintos, diferentes, a sua integração no mundo é diferente, as percepções são diferentes. E é muito bom que sejamos diferentes, é muito bom. Doutora Marli, antes da gente ir para a parte final aqui, eu só gostaria de deixar um recadinho para todos que nos assistem aqui. E aquele que se interessar, a gente fez questão de ter falado na live anterior, agora hoje é o lançamento então do nosso PDF. Quem se interessar desse PDF, o título do e-book, Antes de Não Se Arrepender, assuma o controle das suas emoções. É um material que a Regina e eu preparamos especialmente para cada um de vocês que tem interesse de cuidar da tua vida emocional, da tua forma de viver. Então, para aqueles que têm interesse, eu vou deixar aqui para vocês, eu gostaria que a Regina escrevesse para nós, por favor, no chat, o telefone, tá certo? Você vai entrar em contato nesse telefone, tá certo? O telefone é aí de São Paulo. Mais 55 para quem está aqui na Inglaterra, né, no caso, ou em outro lugar do mundo, mais 55, prefixo 11, São Paulo, 93348 8720. Repetindo novamente, prefixo 11, São Paulo, 93348 8720. Nós preparamos este PDF especialmente para você. Nesse PDF nós temos assuntos interessantes que falam a respeito sobre, deixa eu só pegar aqui, as emoções e sentimentos, a grande emoção, a autoconsciência, construção de um lar, mensagem importante de agradecimento e, enfim, outros assuntos. É um book que contém menos de 20 páginas, ou seja, é um esboço pequeno para que você possa aprender sobre algumas questões importantes na construção de você como ser humano, no autoconhecimento, também na construção do seu lar. Muito obrigado, doutora, de ceder esse espaço para poder repassar para os nossos interessados. E um outro recadinho muito importante, nós temos 16 pessoas aqui ao vivo conosco, mas eu vou pedir para que você deixe seu like, compartilha, tá certo? De repente a pessoa, o seu amigo, ou enfim, outras pessoas que estão nos assistindo não pode assistir agora, mas assiste em outro momento. Então compartilha essa live, deixa nos comentários também aqui, que é muito importante para que o YouTube possa entender que essa live que nós estamos tendo aqui com a doutora Marli Reis está sendo muito boa, e o YouTube vai entender e vai repassar, encaminhar para outras pessoas que eu e você talvez não temos contato, e o YouTube consegue alcançar essas outras pessoas. Doutora, para a parte final aqui, o que você tem de mensagem para os nossos, para a nossa audiência? Que mensagem que você nos traz aqui para a nossa audiência que nos assiste? Bom, em primeiro lugar, foi maravilhoso estar com todos vocês. Deixa eu dizer, quando nós paramos para analisar uma necessidade psicológica de um filho, sabe, o que o filho tem de necessidade psicológica, nós estamos demonstrando grande amor, porque vamos intervir naquilo que ele precisa, mas é mais do que naquilo que ele precisa, é naquilo que ele vai conseguir perceber. Então, estudem a respeito. Esse canal, esse podcast, ele foi criado para ajudar a todos os pais, as mães, aos casais. Então, façam uso dele. Nós vamos mandar para vocês. Olha, eu vou mandar para vocês, junto com o e-book do André e da Regina, mandar para vocês aquele teste das linguagens do amor.
que vocês acham disso? Porque aí vocês vão fazer o teste discretamente e vocês vão entender, vão perceber como seus filhos percebem o amor, como eles percebem a correção, como eles... Legal. Gostei. Que bom. Então, vai ser muito bom e vamos mandar outros materiais. E se vocês tiverem outras pessoas que vão assistir a live também, pode dizer para eles, se eles quiserem, entrem em contato com a gente, entrem em contato comigo, eu vou mandar para vocês e eles vão mandar esse e-book, eu também quero o e-book, tá bom? Vai ser, sem dúvida alguma, maravilhoso. Mas tenham em mente que a sua família é o seu bem mais precioso. Estudar sobre como o seu filho percebe a vida, o mundo, você, seu marido, sua esposa, é muito essencial. E tudo que você fizer para poder fazer eles perceberem esse amor, para fazerem eles perceberem que eles são cidadãos do céu, mas eles, por enquanto, estão aqui, são cidadãos da terra, e eles têm que ser as pessoas mais especiais dessa pequena comunidade que nós chamamos de lar. Então, você só tem a ganhar. Tudo que você puder fazer para se capacitar para isso, você só tem a ganhar. E se quiser, conta comigo, conta com eles também. Sim. Doutora, eu quero agradecer muito a senhora por ter disponibilizado esse tempo para nós e reforçar que esse podcast, ele não ensina só o pessoal de casa, ele tem ensinado muito nós aqui em casa. Ele é um abrir portas para nós tremendo, que Deus tem guiado a nossa vida aqui dentro. E antes de encerrar, eu queria ler um versículo que tem sido assim um meu guia durante todo esse podcast que nós temos feito todos esses dias. Tá em Provérbios 3:13, que fala assim: como é feliz o homem que acha sabedoria, o homem que obtém entendimento. O homem que busca sabedoria e que obtém entendimento, esse é feliz. E eu entendo que quando eu sou feliz porque eu busco a sabedoria, eu trago a felicidade para dentro da minha casa, para dentro do meu lar, para o meu esposo, para os meus filhos. E aí eles desfrutam dessa felicidade e eles também são felizes. Que lindo, muito bom. Eu quero aproveitar antes de terminar, mandar um beijo aqui para minha Lili, que está assistindo. A Diana está falando, manda um abraço para nós, membros do seu canal. É para você mandar abraço para ele. Sim. Diana, beijo, abraço para você que está toda quinta-feira agora conosco, né? Porque as nossas lives estão sendo de quinta-feira. Para você que está acompanhando a gente, um beijo, um abraço. A gente agradece muito que vocês estão nos acompanhando e que vocês estão gostando também. Isso nos faz bem. Já chegamos a 190 inscritos. Eu agradeço a todos aí pelo apoio tremendo. E eu agradeço porque nós estamos tendo 10 mil visualizações por mês dentro do canal. Que legal. Que legal. Então graças a todos vocês. Graças a todos vocês que nos acompanham fielmente aí toda semana. Nós temos postado até alguns vídeos aí sobre notícias e opinião que permeiam ao meio da família. Então agradeço a todos vocês realmente, o apoio de vocês estar nos acompanhando, assistindo, compartilhando, deixando o like, o comentário. Tem feito o canal crescer. O canal tem menos de 3 meses e temos já essa quantidade de inscritos e podemos ter mais. O objetivo nosso é alcançar mais e mais famílias. Mas, doutora, agora eu gostaria de poder saber como que as pessoas fazem para poder entrar em contato com a senhora, de poder saber o trabalho, uma consulta, uma terapia, como que faz, se faz online, se é pessoalmente, como que funciona. Se dá para fazer por casal, se faz separado, individual. Filho, como que é, então... E detalhe, pessoal, eu gostaria de falar aqui, ela é a nossa psicóloga terapeuta. Da família inteira. Começou com o Davi e eu falei, não, eu preciso, a Regina precisa, enfim, nós queremos compartilhar, nós estamos compartilhando o nosso melhor. Para mim, ela
é a melhor psicóloga terapeuta do Brasil. Pra mim. Não é porque a senhora tá. Não é porque a senhora tá na minha frente, não, mas. Nós amamos muito a vida da senhora. Eu aprendi a amá-la através da vida do teu filho, tá? Eu tive convivendo com o Dr. Wender no hospital, um cardiologista em São Paulo, e através da vida do teu filho me falou muito a respeito de quem são os pais. Antes de eu conhecê-la, depois de anos eu vim conhecê-la, então realmente eu falo isso com propriedade, porque a senhora é uma pessoa maravilhosa e eu gostaria de compartilhar, que as pessoas tivessem essa oportunidade, né? Talvez eu fazendo isso, as minhas horas do atendimento diminuam. Mas eu quero compartilhar o melhor para todos vocês, pessoal. Obrigada, André. Obrigada, Regina. Você pode colocar aí o meu número de WhatsApp e eu passo depois o endereço da clínica virtual e eles entram lá e a gente conversa. Ok. Tá bom? Tá bem. Pode passar o meu número de WhatsApp. Diana, um abração para você. Liane, pode colocar aí, Davi, o meu número 11 96 363 96 363 6139. 11 96 363 6139. Atende quem é de fora também do Brasil? Sim, eu atendo, tenho paciente da Inglaterra, do Reino Unido, de Londres, é bem legal, Então anota aí, pessoal, mais 55 11 96 363 6139. Então, já está ali no chat. Já está no chat também. Então, quem nos está assistindo aqui pós o ao vivo, é só anotar esse contato aí para que vocês possam falar com a doutora Marli Reis, que ela terá. Ela é essa pessoa que vocês estão vendo aqui, tá? Uma pessoa fantástica, toda especial, toda atenciosa, toda paciente, né? Eu me sinto muito bem quando estou na terapia com ela. Que legal. O dia transformado. Eba. Que Deus abençoe a todos Amém. vocês. Um abraço grande. Obrigada pela oportunidade. Amém. A senhora também. Que Deus abençoe e continue abençoando a sua vida e o seu projeto também. Obrigada. Pessoal, então, toda quinta-feira, tá certo? Mudamos, então, o nosso dia. Então, agora, toda quinta-feira, nós, então, entraremos ao vivo com vocês, tá certo? Muito obrigado mais uma vez, doutora Marli. Obrigado aí a todos que nos assistem, nos acompanham. Dê o seu like, compartilha e faça com que mais pessoas, tá certo? Venha buscar o conhecimento para que você possa melhorar o seu convívio e também a sua família também possa melhorar cada dia mais. Que Deus abençoe, nos guarda, nos oriente. Valeu, um forte abraço. Tchau, tchau.